Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Estamos indo para a rodada número 36. E como diria nosso saudoso Cid Moreira, agora, Mr. M. É nessa hora que a criança chora e a mãe não vê. Nessa hora que a gente separa os homens dos meninos. É nessa hora que o pau pega e não alivia. Portanto, se você é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido a humildade a conhecer o canal e acabar devendo sem perder muito tempo, hein? Bora lá pro Vitão. Vamos lá então, pessoal. Essa aí foi a pontuação do time principal. O time do principal só tem esse agora, né? O resto faz parte do plano de sócios, né? Do time aberto aí do vídeo, da live. Fez 95.40, né? Achei uma excelente pontuação aí. A gente subiu em todas as ligas que a gente tá disputando aí com esse time aí, certo? Próxima rodada. Como eu falei ali na introdução, ó, tá pegando aí todos os jogos, né? Para essa rodada serão 8 válidos, né? Por quê? Porque Botafogo, né, e Atlético anteciparam seus jogos, certo? Inclusive, porra, foi um jogão, né? Palmeiras e Botafogo, certo? Sem entrar muito nas questões de expulsão, enfim. Cara, o Botafogo tava atrás, a vantagem era do Palmeiras, né? O Botafogo foi lá, reverteu isso, mas ainda tem muita água para rolar aí, porque a tabela do Botafogo é mais difícil, tá? Mas tudo pode acontecer nessa reta final. Enfim, né? Serão 8 jogos válidos, esses dois já foram antecipados, né? Inclusive tem um jogaço sábado, a final da Libertadores, certo? O mercado fecha às 19h30, tá? Teremos acesso aqui, ó, à escalação de 4 times, Cuiabá, Bahia, Criciúma e Corinthians, certo? Que eu sempre posto lá no Instagram, tá? A live, provavelmente farei a live meio-dia, certo? Não vou fazer uma explanação aqui muito profunda sobre esse time, porque de maneira geral quase todo mundo aqui foi muito bem, né? Salvo raras exceções aqui, que não pontuaram muito, mas mesmo assim dentro da regularidade entregaram alguma coisa, como o Ares, o William, né? Mas teve muita gente aí que arrebentou, o Garro arrebentou, né? Borré fez gol, o Estevam deu assistência, enfim. De maneira geral, né? Foi muito satisfatório. Vamos vender esse time aqui, né? Já vamos falar para essa próxima rodada, dando os recados rapidinho, tá? Aqui no Instagram do Mané, quem não segue é só seguir Mané Catola tudo junto, tem um link logo abaixo na descrição, tá? Já postei aqui, tá? Os vencedores, certo? Do tiro curto, tá? O Henrique aqui levou R$152, casando R$5 de inscrição, com a pontuação de 118.53, certo? Já estão abertas tanto para mensal de dezembro, que são 2 rodadas, como a de tiro curto, né? Da rodada número 36. É só você vir aqui no nosso querido vencedor, Catimba, que todo mundo conhece, né? Tem link logo abaixo aqui na descrição. Você coloca aqui pro lado aqui, ó, arrasta nos parceiros e logo já vai aparecer o Ligas do Mané, tá? Já está aberta aqui a rodada 36, certo? E a mensal de dezembro também já está aberta. Aproveita aí que são as últimas rodadas, o Cartola já tá no final, tá? Aproveita a oportunidade aí também para convidar quem quiser fazer parte do plano de sócio. Ah, quase que eu me esqueço aqui, ó, né? Postei aqui, ó, a mitada do time do plano de sócios, né? Fez 111.42, certo? Foi bem demais, tá? Botei também já do time principal, que é esse time aqui, né? Time aberto que eu acabo postando aqui no Instagram, certo? Então quem quiser participar aí, ó, tá com 50% de desconto. O ano que vem será R$129,90, né? E eu agora, nesse momento, né, nas últimas 3 rodadas aí, com 50% de desconto, Backfider, do plano de sócio do Mané, 64,95 você vai pagar e já vai ter direito a ingressar já participando das últimas 3 rodadas. Tudo que os sócios recebem, que é esse material aqui que eu postei lá, quem não conhece é só dar uma olhadinha, tá? Vai ser postado para você também, você vai fazer parte do grupo nas últimas 3 rodadas aí e já fica pro ano que vem com um desconto de 50%. Beleza? E tudo isso aí, inclusive tá passando aqui atrás, se você perdeu alguma coisa, tem link logo abaixo na descrição, um linkzinho aí do WhatsApp para entrar em contato, ou então tá correndo aqui atrás. Vamos para nossa escalação agora para antepenúltima rodada, a rodada número 36, sem 2 jogos, né, e sem Palmeiras e Botafogo, que seriam excelentes opções para se escalar. Vamos lá. De maneira geral, gols. Nas últimas 5 rodadas, todas as posições. Quem vem fazendo muitos gols em casa é o Grêmio, né? Mas o São Paulo não vem sofrendo tantos gols assim. Mesmo assim, o Grêmio tem algumas peças interessantes do ponto de vista ofensivo, certo? Porque a gente tem que analisar o que? A tabela, rapaziada. Aqui, ó. O Grêmio tá em risco aqui, ó, do rebaixamento. Vai precisar dos 3 pontos, que para concretizar, certo? Essa escapada do rebaixamento, né? E o São Paulo tá praticamente garantido aqui na Libertadores, né? Mas ele tá em busca aqui, ó, do Flamengo em encalço para garantir o quê? A fase de grupos e não a pré-Libertadores. Então aqui, ó,
tudo vale. Por exemplo, o Cruzeiro aqui, ó, 48 pontos aqui, ó, né? Vai querer garantir a Libertadores porque o Bahia tá vindo logo atrás, o Corinthians também. Então, meu amigo, dificilmente tem algum time aqui que não esteja disputando nada, tá? Até o Galo com 44 pontos, né? Não pode bobear muito porque se perder a final do Botafogo também vai ter que buscar aqui uma Libertadores, senão ano que vem vai ficar chupando dedo na Sul-Americana. Então aqui, ó, muita coisa vale. Os únicos 2 times que não disputam mais nada e já estão rebaixados é o Cuiabá e o Atlético Goianiense. O resto, tudo tá valendo, tá, rapaziada? Tudo tá valendo. O Atlético Paranaense melhorou bastante nos últimos jogos em casa. Se a gente pegar aqui, ó, como mandante, a gente vai verificar que o Atlético Paranaense aqui, ó, vinha muito mal, né? Vinha muito mal mesmo, mas os últimos 5 jogos venceu 3. Melhorou bastante. Um time que não vencia em casa de maneira sucessiva 7, 8, 9 jogos, se eu não me engano, tá? Agora melhorou bastante, né? A questão é que o Fluminense não sofre muitos gols, certo? E o Fluminense também aqui, ó, tá numa de horror aqui, ó. Onde é que tá aqui? Todos, né? De maneira geral aqui, ó. Tá na boquinha da garrafa, meu amigo. O Criciúma vai jogar em casa, Fluminense fora. Se o Criciúma ganhar em casa, que vai ter um jogo dificílimo contra o Corinthians, e o Fluminense bobear lá, empatar, já deu ruim pro Fluminense. Porque daí vai para as últimas 2 rodadas na zona de rebaixamento. E quando se cai na zona de rebaixamento, nesse momento do campeonato, olha, meu amigo, é difícil sair, tá? Por isso o desespero da torcida do Fluminense no último jogo contra o Criciúma. Mas vamos lá. Então assim, ó, do ponto de vista ofensivo, acredito, penso eu, né, que o Grêmio, né, e o Atlético Paranaense vem se destacando, né? O Vitória, por exemplo, é um time que ofensivamente vem funcionando em casa, mas vai enfrentar o Fortaleza, que também tá em busca o quê? Matematicamente ainda tem chance do título, ele e o Internacional, mas tá buscando aqui, ó, uma melhor colocação possível. Pra quê? Din-din, tá? Quanto melhor colocado, maior a premiação. Vamos lá. Fora de casa, Atlético Goianiense é o que mais sofre gols, né? Então o Vasco também ofensivamente para a rodada é uma boa, sim, é uma boa. E depois aqui, ó, o Bahia também vem sofrendo muito, só que o Cuiabá, gente, tem extrema dificuldade de fazer gols. Então aqui realmente é aposta para quem tá muito atrás nas ligas e quer diferenciar, mas diferenciar assim, ó, muito fora da curva, tá? Fora de casa, o Internacional é o time que mais vem fazendo os gols, o melhor time do retorno, vem falando vídeo após vídeo, live. E o Inter, se tivesse mais umas 5 rodadinhas ou 4, ele ia buscar esse título aí, ia disputar com o Palmeiras, né, pau a pau e com o Botafogo, porque é o melhor time do retorno, e o Flamengo toma alguns golzinhos em casa, então do ponto de vista ofensivo também é interessante, certo? Em casa, quem é que vem sofrendo muitos gols? Vasco, né, mas o Atlético Goianiense não faz quase gol nenhum, né, e tá a passeio, já tá rebaixado, certo? E o Grêmio sofre muito gol, e São Paulo também tem umas peças interessantes aqui, tá? Isso do ponto de vista ofensivo. Do ponto de vista defensivo, em casa, quem vem sofrendo muitos gols? Bragantino, não vive um bom momento, né, vai precisar desses 3 pontos aqui, ó, porque tá na zona de rebaixamento, mas vem sofrendo poucos gols em casa e vai enfrentar um time que menos faz gols junto com o Atlético Goianiense fora de casa. E aí eu coloco Bragantino e Corinthians, Bragantino e Vasco, perdão, gente, como uma das melhores opções defensivas jogando em casa, certo? O CAP também é interessante, afinal de contas, o Fluminense do Mano, né, joga naquele estilo 1-0 do Mano de ser, né, fazendo um golzinho só e é difícil fazer mais de um fora de casa, certo? Então assim, ó, vejo com propriedade essas 3 aí, porque de resto aqui, ó, tá bem difícil, tá, gente? Tá bem difícil mesmo, né? No máximo aqui um Internacional que vive um momento sensacional, mas o Flamengo é um time muito ofensivo, tá? Vamos lá. Pontuação média conquistada e cedida para goleiros, né? Tentar ser bem sucinto, né? Já que a rodada já é sábado, daqui 2 dias, e vamos ter live, né? No sábado mesmo, provavelmente próximo do meio-dia, mas não quero prometer nada, mas a live vai rolar, certo? Pontuação média conquistada e cedida para goleiros. Quem vem pontuando muito bem em casa com seus goleiros é o Bragantino, né? E apesar do Cleitão mão de alface, eu cornetear ele porque ele faz muita cagada realmente, às vezes entrega paçoca, meio malucão, certo? O Cruzeiro vem cedendo uma quantidade considerável de pontos, é o segundo time que mais cede, certo? Então eu acredito que para essa rodada, né? Pela necessidade de vitória, né, do Bragantino e também pelas pontuações que vem conquistando o Cleiton em casa nas últimas rodadas, é viável sim, tá? Cleitão mão de alface, 3.90 em 13 jogos, certo? Zerou aqui, zerou no empate 1-1, mas nos demais jogos aqui até que vinha pontuando bem, né? A questão é que vai ficar muito atrelada aí a pontuação ao SG, né? Apesar do Cruzeiro ter negativado o Hugo Souza naquele chute fora da área que desviou e entrou, de maneira geral, é um dos times que mais vem cedendo para goleiro fora de casa. Cleitão aí em casa é uma das melhores opções, ao meu ver, certo? Depois do Cleitão aqui, quem vem pontuando muito é o Marquezinho, mas São Paulo é osso duro, fora de casa tá difícil de ceder para alguém pontos, mas o Marquezinho tá com uma grande quantidade de defesas na competição, né? É um goleiro com média de 5.21 em 12 jogos, está bem regular em casa, me atrevo a dizer que é um dos melhores goleiros jogando em casa nas últimas rodadas, por quê? Mesmo perdendo esse dia nos últimos 4 jogos, vem fazendo pontuações acima dos 5 pontos aqui, ó, tá? Então realmente aqui, ó, Marquezinho, apesar do adversário ser pouco que é o São Paulo, é uma alternativa boa sim, né?
Corre um certo risco, é claro, porque o SG não é muito viável, mas vale a pena. E fora de casa, quem é que tá cedendo muito aí pra goleiro? O Atlético Goianiense, né? Extrema dificuldade de fazer gols, um time que já tá rebaixado, né? E aqui o Léo Jardim, quem sabe aí é uma alternativa também pra quem tá buscando aí tirar a diferença, certo? Por que eu digo isso? Porque a defesa do Vasco não é tão confiável assim, certo? Mas o Léo Jardim é um dos goleiros com maior número de defesas na competição, 136, 3,56 em 16 jogos, né? E nos últimos jogos também aí, ó, mesmo perdendo SG, vem trabalhando bem, estilo Marquezinho, ó. Perdeu o SG contra o Inter, fez 5 pontos com 6 defesas. Perdeu o SG contra o Bahia, fez 3 pontos com 5 defesas. 4 defesas contra o Juventude, perdendo o SG, tá? E o Atlético Mineiro cede muito ponto, tá? Então nosso Léo Garden aí, né, com certeza a primeira prateleira aí para essa próxima rodada, que vai ser uma rodada dificílima, certo? Fora de casa, quem é que vem pontuando muito bem? Botafogo não vai valer, Atlético Goianiense vem pontuando bem, mas Vasco não cede quase nada, né? Apostar no Ronaldo aqui é coisa de maluco, mas ele pode bem sim, certo? Eu acho que aqui, ó, no cruzamento scout tem dois aqui muito atrativos, tá? É o do Fluminense, né, e do Cruzeiro, que vem conquistando bons pontos aí, são os dois times aí, né, que é depois do Botafogo junto com o Corinthians, mais vem conquistando pontos, e o Bragantino e o Atlético Paranaense vem cedendo muito. Então são goleiros kamikazes que devem ser bombardeados, e se segurarem o SG vão mitar. 5,44 em 8 jogos, certo? Olha só como vem pontuando bem, né, o nosso queixinho, nós todos, nosso querido Cássio, né, e realmente aí o Bragantino em casa tá com extrema dificuldade de fazer gols, tá? Nos últimos 4 jogos aí cedeu 3 SGs, né, então é uma alternativa muito interessante aí fora de casa também, certo? E o outro aqui que eu falei é o Fábio, né, o Fábio inclusive fez uma defesaça no jogo, tá, contra o Criciúma, certo? Mas uma defesaça mesmo, certo? 4,15 em 15 jogos. Negativou aqui contra o Vitória, né? Que o Vitória tá osso duro em casa. Nos demais jogos vem oscilando um pouco, certo? Mas o Atlético Paranaense é um dos times que mais finalizam em casa, tá? Goleiro de risco. É como eu falei. Se por um acaso segurar o SG, vai imitar. E se tomar só um golzinho, um jogo mais difícil, vai fazer uma grande quantidade de pontos com defesas, certo? Tem o Hugo aqui, mas o Cristiano é difícil em casa, mas também tá é bem viável, certo? Em termos de defesa, se destaca aqui o Cássio, né? Quem cede muito aqui, ó, é o Flamengo e Criciúma, então, né, o Rocher, né, e o Hugo Souza aí correndo um pouquinho por fora. Em casa, quem vem fazendo uma grande quantidade de defesas e o adversário cede é o Léo Jardim, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em goleiro de média básica, né, não ficar procurando muito chifre em cabeça de cavalo aí, que o goleiro tem sido uma posição meio que ingrata esse ano. Ó, Cássio, Fábio, Léo Jardim, né? O Walter aqui, tá? Por mais que esteja com uma média básica boa, tá? Em casa não vem pontuando tão bem assim, 2,93 em 15 jogos, né? Mas é um cara que não negativou ainda, né? O Bahia caiu bastante. Quem sabe aí, né? Uma alternativa bem fora da curva, né? Mas não tá no meu radar não, tá? Só citei porque ele tá bem posicionado aqui na média básica, certo? Nosso querido João Ricardo vai pegar um jogo dificílimo contra o Vitória. Inclusive o Vitória, tá, gente? É que nem o Internacional. Se o Vitória tivesse, tá, um pouquinho mais de campeonato, como eu falei que o Inter precisava de mais alguns jogos aí, tá? O Vitória aqui com 42 pontos, meu amigo, daqui a pouco ele ia estar aqui disputando até uma vaguinha para uma pré-Libertadores, tá? Porque tá numa pegada danada, só que não vai dar tempo, certo? E também ainda não escapou totalmente do rebaixamento. Quem sabe vai precisar desses 3 pontos contra um time dificílimo que é o Fortaleza. Enfim, João Ricardo vem pontuando bem demais fora de casa, tirando aqui, ó, esse -1, né, que negativou no 3-1 sobre o da vitória do Grêmio, né, fora de casa. É em casa, quer dizer, contra o Fortaleza. Nos demais jogos vem pontuando muito. O João Ricardo é o goleiro com o maior número de defesas na competição, só que vai enfrentar um adversário dificílimo que em casa não dá dando arrego pra ninguém, tá? É outro goleiro kamikaze aí pra rodada. Eu prefiro, de repente, ficar com os goleiros com uma perspectiva de SG que é bem mais atrativo, certo? Vamos, goleiro, eu vou deixar pra escolher porque eu não quero dobrar defesa nenhuma, tá? Mas me chamou muita atenção aí, ó, o Léo Garden, né? Marquezin também e o Cleiton em casa. Fora de casa, Cássio, Fábio, tá? E correndo aí um pouquinho por fora, o Rocher e o Hugo, certo? Vamos lá. Pontuação média conquistada seria para zagueiro, que essa sim é uma posição terrível esse ano, tá? Quem vem conquistando muito pontos com os zagueiros em casa aí é o Criciúma, né? O Criciúma é um adversário dificílimo, marca bem, né? Mas o Corinthians não vem cedendo quase nada, vive um momento sensacional, certo? Mas tem um zagueiro aqui do Criciúma, que de repente dá pra dar uma escalada, que é o Rodrigo, tá? Vem bem regular, 3,98 em 3 jogos, tá? Ó, aqui fez 15 pontos com gol, certo? É uma regularidade baixa? É, porque o time dele tá na zona de rebaixamento, disputando ali pra não cair. O Corinthians cede muito? Não, não cede, tá? Mas já chegou a ceder 8,8 aqui pro Arboleda, enfim. Eu acho uma apostinha aí, tá? Vejo como uma apostinha, mas tem que citar porque o Criciúma é o time que mais vem conquistando ponto com os zagueiros. Segundo é o Cuiabá, né? E o Bahia cede um pouco mais do que o nosso querido Timão, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos zagueiros do Cuiabá, certo? E o Cuiabá, assim, ó, tá mal? Tá rebaixado? Tá, mas pelo menos não vem cedendo pontos. Só deixa eu ver o Marlon, 2,12? Não, eu tô fora.
Tá? Tô fora dos zagueiros. Se tivesse aqui ainda o Bruno Alves, que vinha pontuando com regularidade, beleza. Aí depois vem o Vitória, mas o Fortaleza não cede quase nada. Sem contar o seguinte, né? O nosso querido Vitória aqui, ó, o melhor zagueiro do Vitória, que é o Wagner Leonardo, fez um gol contra, não sei como é que tá o psicológico dele. 3.91 em 16 jogos no último jogo, né? Mas, ó, em termos de regularidade, o cara tá o bicho em casa, tá? Tá o bicho aqui, ó, perdendo SG, fazendo 2.1, 2.4, tá? Já tem 5 gols na competição. Uma boa opção, tá? Deve perder o SG? Deve, mas é uma boa opção. E fora, quem é que vem cedendo para zagueiro? O Cruzeiro. E aqui, né, no Bragantino, certo? Dá para fazer uma apostinha, o teste do pezinho, o famoso teste do pezinho. De repente, um Pedro Henrique. 3.85 em 10 jogos. Negativou na última aqui contra o São Paulo, foi muito mal, mas de maneira geral aqui, nos últimos jogos aqui, ó, vinha bem e até mesmo com uma certa regularidade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no parceiro dele aqui, o Eduardo Santos. Deixa eu ver se vem pontuando bem em casa. 3.14. Não, eu prefiro o Pedro Henrique, tá? Prefiro o Pedro Henrique. Certo? Fora de casa aqui, né? Disponível para rodada. O Fluminense vem pontuando muito, mas o Cap não cede quase nada, tá? Então quem quiser fazer aí, né, uma apostinha aí no Flu, acho difícil, né? Mas é um jogo de 6 pontos. Tem o Thiago Silva, né? 5.05 em 4 jogos. E o Thiago Silva é o seguinte, rapaziada. Ó, você parar para pensar aqui, ó. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 9 jogos, né? E 8 SGs conquistados, então é muita coisa, tá? É zagueiro mais para SG, não desarma tanto assim, tá? Tem 9 desarmes em 9 jogos, certo? É um cara bom na bola aérea, mas não apareceu muito, né? Tá ficando mais lá atrás, mais no contencioso, certo? E claro, e o Corinthians aqui pode conseguir uma quantidade boa de pontos aí, quem sabe com o Criciúma, que cede uma quantidade, né? Considerável. Mas pra zagueiro tá difícil, tá? Tá muito difícil. Deixa eu ver desarmes aqui. Atlético Mineiro vem desarmando muito e o Vasco não cede, tá complicado. Criciúma já cede uma quantidade considerável, né? E como o outro cruzamento foi salutar, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso querido Timão. Deixa eu ver o André Ramalho fora de casa como é que tá. 2.60. Puta, oscilando muito, hein? Aposta, hein? Tanto ele quanto o Gustavo Henrique, tá? Apostinhas. Certo? Em casa, o Vasco vem desarmando bastante, mas o Atlético Mineiro não cede quase nada. Deixa eu ver os zagueiros do Vasco se vem pontuando alguma coisa em casa aqui. Zagueiro do Vasco tá difícil, né? Deixa eu ver o João Vitor. Em casa, 2.02 em 10 jogos. Os últimos jogos, uma regularidade baixa, tá? Uma regularidade baixa, mas temos que dizer que tá enfrentando um time aí que já tá rebaixado e faz pouquíssimos gols. Léo, né? Léo Pelé, 3.84 em 11 jogos. Léo Pelé vinha com uma regularidade muito boa, deu uma caída nos últimos 2 jogos. Apesar do SG viável, é outra apostinha também, não sinto muita confiança não, tá? Aliás, zagueiro pra essa rodada tá osso, tá? Já teve rodadas mais difíceis do que essa, mas pra zagueiro talvez essa vai ser a pior rodada. Porque as melhores opções não vão estar disponíveis, como os zagueiros do Palmeiras, do Botafogo, que são defesas muito confiáveis. Vamos lá, média básica. Rodrigo Eli, que vai jogar em casa contra o São Paulo, 4.11 em 9 jogos. Foi mal aqui contra o Juventude, né? Não fez nada, negativou. Mas de maneira geral é um cara bem regular, tá? Coloco ele e o Wagner Leonardo aí jogando em casa com bastante regularidade. Mas deve ser dois zagueiros que devem perder o SG, né? Tem o querido Léo Ortiz, que vem pontuando melhor fora do que em casa, ó. Fora o Léo vem pontuando bem demais, ó. Olha só. Mas fora ele não tem o mesmo desempenho e vai enfrentar o Inter, o melhor time do retorno, acho complicado, tá? Mas vai ter chance de fazer alguns desarmes. Tem o Adriano Martins, João Vitor, pra zagueiro ficou do osso, tá, rapaziada? Ficou difícil demais pra zagueiro, tá? Ficou difícil demais, tá? Ficou difícil. E eu não queria ir com o Thiago Silva. Eu quero alguém do Cap, porque o Cap tá numa pegada boa em casa, vai estar lotado o estádio. Tem um Wagner Leonardo contra o Fortaleza, né? Deixa eu ver o Brito se vai jogar na lateral direita contra o Vitória, né? Pelo menos vai ter chance de desarmes. Ó, o Brito vai jogar na lateral direita aqui, ó, contra o Vitória, ó. Né? Se não for com o Mateuzinho, nem com o Alejandro, que estão com um bom desempenho, é viável. E vai ser complicado escalar esses zagueiros aí. Vamos pra lateral. Daí depois eu começo escalando dos laterais pra zagueiro e pra goleiro e faço a formação defensiva do time. Quem vem desarmando muito em casa com seus laterais, né, é o Vasco da Gama e o Atlético Mineiro cede. E pra mim, realmente, né, aqui tem excelentes laterais pra rodada, talvez um dos melhores aí, né, que é o nosso querido. Onde é que tá laterais? Vamos lá. Vasco da Gama, né? É o nosso querido Lucas Piton, certo? Ó, e o Vasco vai jogar com um monte de gente avançado, hein? Vai jogar com 4 laterais. Vamos ver a formação do Vasco, hein? Interessante contra o Atlético Goianiense, hein? Deixa eu ver. Arrian. Paê. Tá. O Souza. Tá. O Mita, o Paulo Henrique. O Piton é o único que tá realmente aí firme e forte. Tanto no Cartola quanto no Joga 10 News do Camilão. Então vamos nele. 4.43 jogos, né? É um cara, né, que caiu bastante. Ele vinha bem demais em casa, ó, 17, 8, 8, 5, tá? Mas ele caiu um pouco, mas não podemos dizer que não é uma oportunidade, certo? Vai enfrentar o Atlético Mineiro, que cede mais. Lego Godoy pela direita, 11. Esquivel pela esquerda, 10. Reinaldo pela esquerda, 6.8, me agradou. Claudinho pela direita, 11, né? E Marcelo Hermes, 6.
pela esquerda. Wagner cede mais pra lateral direita, hein? William, tá? Cede mais pra lateral direita, hein? É uma pena aqui, ó, né? Mas a hora que sair aqui, ó, ou o Paulo Henrique ou o Pumita aqui, ó, talvez possam ser opções, né, mais atrativas, porque o adversário cede do que o Piton. Mas o Piton vale a pena demais, vamos deixar pra ver isso na live. Desculpa, gente. Vem cedendo muito desarme também o Bahia, mas o Cuiabá, essas alturas, é difícil de escalar. São Paulo cede muito, quem quiser ir aí, né, na lei do ex, com o Reinaldo, nosso querido King Rinaldo, o olhinho de nós todos, né, nosso querido Olhar 43. 4.98 em 11 jogos, 3.1, 6, 1, dá pra escalar, tá? Tem assistência, tem pênalti, certo? Vale a pena. Deixa eu ver aqui. Atlético Goianiense não conquista muito, mas Vasco cede bastante, né? Daí é difícil aqui botar algum lateral. Fora de casa aqui, de repente vale a pena pela quantidade de desarmes aqui, né? O William, quem sabe, né? Deixa eu até ver se o William tá viável, se não tomou um cartãozinho ontem, que passou despercebido de mim. Não, tá bem viável de ver o William fora de casa. 5.66 em 14 jogos, né? Entregou pouco nos últimos dois, mas é um cara que entrega, tá? Entrega pontos fora de casa porque tem uma média básica de 2.66. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui nos laterais de média básica, como é que tá aqui. Ó, o Capixaba, o William, o Wesley, ó, Bernabé, esses dois aqui, ó, excelentes opções, só que é um jogo dificílimo. Mateuzinho fora de casa. Vamos analisar aqui pela média básica, que eu acho que uma rodada difícil, média básica salva a gente. Vamos ver o Juninho em casa, 5.49 em 10 jogos, 7, 5, 4, 6. Nossa, e perdendo alguns SGs, hein? O Juninho é monstro demais. Muito monstro, tá? Deixa eu ver o outro lateral aqui que eu falei, o William, falei fora de casa, vale a pena. Deixa eu ver o Wesley em casa, jogo dificílimo, 4.3 em 14 jogos. Bem regular também, hein? Bem regular. Bom, numa rodada difícil como essa, se você não quer, né, correr o risco, escolhe um desses laterais. Bernabé, esse aqui tá comendo a bola. 8.66 jogos. Olha só. 18, 6, 7, 9. Não, não tem como. Ah, mas é contra o Flamengo. Não, não tem como. O homem tá demais, tá? Ainda mais aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem é que ele vai pegar pela frente ali? Pela direita. Né? Pra ver se tem muita perda de posse de bola, enfim. Né? Vai pegar o Gonzalo Plata. Não, vai pegar o... vai pegar o Gonzalo Plata. Isso mesmo. Bem viável, tá? Pontua demais. Nosso querido Bernabé. Certo? Muita regularidade. Deixa eu ver pontuação média conquistada cedida para laterais. Quem vem conquistando muito ponto em casa aí, ó. É o Bragantino, né? E aqui o Cruzeiro cede. Certo? Temos outros bons laterais aí que vem pontuando bem. O Wesley a gente já viu, né? O Vitória aqui, ó. O Lucas Esteves tá pontuando bem, mas o Fortaleza não cede quase nada. Eu tô tentando dar uma fugida nesse jogo, pelo menos do ponto de vista defensivo, né? Mas o Blitz me agrada também, certo? O Atlético Paranaense aqui, ó. Tem um cara de muita regularidade, tá? Muita regularidade, certo? E que é o... Onde é que tá aqui, atletas? Laterais. Cap. O Esquivel, tá? Tem bola parada, 5.55 14 jogos, já é o Esquivel. Ah, deu uma peidadinha na farofa ali, mané, 0.2 sim, mas nos últimos 5 jogos aí vem pontuando bem, tá? E a grande maioria perdendo SG. É uma peça interessantíssima pra rodar contra o Fluminense, mas aqui vai sair faísca. Fora de casa aqui, o Inter vem pontuando muito, por mais que o Flamengo não ceda muito, o Bernabé tá com uma regularidade fora sensacional. Aqui também, ó, o Bragantino cede bastante, o William cresce muito, né? Aqui o Criciúma é um jogo um pouco mais difícil, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso querido Matheus Ox, né? Que em casa tá pontuando bem, o Mateuzinho. Deixa eu ver o Mateuzinho fora de casa. 4.23 jogos. Interessante, hein? Bem regular também. Mas um jogo dificílimo. Dificílimo. Deixa eu ver o Bidu fora de casa. 2.93, não. Daí eu prefiro. Tem uma regularidade, mas eu prefiro a regularidade do Mateuzinho. Enfim, laterais eu acho que eu acredito que eu vou com o Bernabé. Vou com. Eu for com o Capixaba aqui. Quem é que eu vou botar no miolo de zaga? Jogo difícil. Rapaz, eu vou ter que pegar um lateral de média básica. Aí não vai dar, vou ter que pegar mesmo Juninho, né? Tô com o Bernabé aqui, vou equilibrar. Um da ponta, um embaixo, é isso aí mesmo, Juninho, tá? Agora eu vou me ferrar aí, né? Pra tentar. Mas mesmo assim, laterais lateral é uma posição que vem bem esse ano, tá? Vem pontuando bem, né? Daí se eu botar o Thiago Silva aqui, danou-se. Wagner Leonardo contra o Fortaleza, jogo de vida ou morte. Brits, mais pra desarme. Daí tem o Rodrigo Lima, deve perder o SG. Rapaz, tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Tem o Gabriel Xavier aqui. Deixa eu ver o Gabriel Xavier fora de casa. Passou batido por mim. O cruzamento scout não é muito salutar pra ele, né? Mas tá difícil, rapaziada. A zagueira aí tá complicada, hein? Tá complicado. Deixa eu ver o Gabriel Xavier aqui. Caiu bastante nos últimos jogos. Gosto dele em casa fora 1.53. Meu Deus do céu. Pode até imitar, mas tá difícil, tá? Tá difícil. Rapaz. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Todos. Ó, digo.
O Bragantino aqui, o capixaba mesmo, tá? Realmente é bem salutar. Poderia ir com o Estível, né? Cara, eu acho que... Deixa eu ver os zagueiros do Atlético Paranaense. Não vem pontuando teu meio. Beleza, Thiago Heleno. Thiago Heleno era faltoso pra caramba. 2,36 em 10 jogos. 1,7, 0,7, 5,8. Deixa eu ver o nosso querido Belete. 5,90. Fez só um joguinho, né? Mas deu pro gasto, né? Jogo dificílimo, tá? Complicado. Mas vou escolher. Ai, ai. Acho que eu vou com o Brits, tá? Vou com o Brits jogando na lateral, né? Acho que o Fortaleza vem bem fora de casa, tá? Vem conquistando pontos importantes, ó. Dificilmente perde, né? Não tá com aquela pegada toda. Eu sei que o Vitória em casa vem crescendo bastante, né? Aqui, ó, 3 vitórias e 2 derrotas. Mas o Brito jogando ali na lateral, né? Vai ter possibilidade de desarmes, enfim. Tava querendo muito ir com o Rodrigo Eli. Mas o São Paulo também tá chato, tá incomodando, né? Aqui eu não vou fazer muita loucuragem, não, né? Eu vou com o querido Léo Garden, né? Pensando num SG aí quando o Atlético Goianiense, certo? E meu último zagueiro aqui, tá? Eu vou deixar pra escolher depois que eu escalar o time, porque dependendo do meio pra frente, pra evitar confrontos aí de zagueiros, tá? Vamos pros nossos meias já. Ai, ai. Rodada dificílima, hein? Principalmente pra zagueiro. Vamos lá, meias. Pontuação média conquistada e cedida por meias. Quem vem conquistando muito ponto em casa com seus meias, né, não estará disponível, que é o Palmeiras, mas depois vem o Flamengo. Mas vai pegar o Inter, que não cede quase nada, né? O melhor time aí do retorno, praticamente. E então o Flamengo vai ter um jogo muito difícil. E eu sempre falo aquilo, né? O Flamengo com o Arrascaeta é uma coisa, sem o Arrascaeta é outra, né? O que dificulta demais aí o jogo do Flamengo. Mas o Gerson vive um bom momento. 6,95, 15 jogos. Aí não dá pra dizer que o Joker aí, o Coringa não vem pontuando bem, inclusive com 2 mitadas em casa, tá? Então do Flamengo, o meia que mais me agrada é o Gerson. Mas o jogo é muito difícil, certo? Depois, temos o Cap e o Grêmio que vem pontuando bem, tá? Mas São Paulo e Fluminense não cedem quase nada. Mas temos boas opções sim, tá? De meio-campistas nesses jogos. Temos o Nicão, famoso chuta-chuta, mas finalização no cartola dá ponto, 5,72 de 11 jogos, né? E o Nicão aqui, ó, vem pontuando bem nos últimos jogos, inclusive vem fazendo alguns gols aí, tá? Tem bola parada também, um cara interessante, um meia que joga quase com um meia atacante ali aberto pela direita, certo? Depois nós temos aqui o Grêmio, também acho interessante, né? Porque o São Paulo, apesar de se defender bem, não é a melhor defesa fora de casa, né? Temos o Cristaldo, com 5,23 em 15 jogos, foi mal nos últimos 2 jogos, vinha em casa muito bem, né, antes disso, e é uma apostinha interessante aí pra quem quiser alguém do Grêmio aí do meio pra frente, certo? Fora de casa, Atlético Goianiense é o que mais cede e o Bahia. Só que o Cuiabá não tem um meio assim que a gente possa dizer, olha, vou escalar, mas o Vasco já dá pra fazer aquele famoso teste de pezinho no nosso querido Paiê, né? 4,52 jogos, tá? Por quê? Porque cara, ele é acima da média. Eu sei que ele não tá no seu melhor momento, na melhor forma física. O problema dele é a minutagem baixa. Mas tirando isso, tá? Vale a pena sim. É uma das melhores opções, né? Pra meio campista, pra rodada. Fora de casa, São Paulo vem pontuando muito bem. E aqui o Grêmio cede, tá? E aqui eu tenho que citar o nosso querido Lucas, né? Que vem pontuando bem demais. Tanto em casa quanto fora. Já tem 6 assistências na competição, 10 gols. Vai inclusive disputar a artilharia, 5,48 em 12 jogos. Em casa é o cão chupando manga com média superior a 10 pontos, mas fora vem de 2 mitadas e boas pontuações, tá? Acho um nome interessantíssimo, porque o Grêmio em casa costuma sofrer alguns gols, tá? É só pegar aqui, ó, o Grêmio como mandante tem uma média de 1,18 de gols sofridos, é uma média consideravelmente alta, ó, e não segura esse G, tá? Então aqui, ó, não tem nem o que pensar, é Lucas na veia, tá? E deixa eu ver se eu tô com alguém do Grêmio atrás, não tô ainda bem. E nem irei, tá? O máximo o Marquezinho realmente seria para ser bombardeado. Inter fora de casa vem pontuando bem, mas o Flamengo não cede quase nada, certo? Daí nós temos outro meio aqui que vive um bom momento nessa reta final do campeonato, né? É o batedor de pênalti oficial do Internacional, tem bola parada, 4,37 9 jogos, né? É o nosso querido Alan Patrick, ó, e vem pontuando muito bem nos últimos jogos, tá? Outra peça muito interessante aí, né, contra o Flamengo. Fluminense, terceiro time que mais pontua, o Cap não cede quase nada, tá? Mas o Flusão aqui, ó, por mais que tenha ido mal na última rodada, não dá pra desprezar totalmente o Arias, um cara com média básica de 3,59, 6,33 em 10 jogos, certo? Ó, e fora de casa,
vem dando um caldinho aí, ó, inclusive com algumas limitadas, né? O Cap é um time que vai ter que buscar o jogo, né, os 3 pontos em casa, e o Fluminense vai ter que também buscar a pontuação, porque tá numa situação muito incômoda, jogo dificílimo, né? Quem vem sendo muito é o Grêmio, como a gente viu, por isso que eu botei o Lucas, e o segundo quem quer? O Criciúma. E aqui quem quiser fazer aquela famosa apostinha aqui, eu digo apostinha porque ele em casa é o cão chupando manga, fora já oscila um pouco, nosso querido Garro, né? 4.79 em 16 jogos fora, 10.08 em casa. Em casa é o cão chupando manga, olha aqui, ó. 23, 18, 16, 17, 14, fora. Deu uma metade de 12, outra de 11 e fez 9.3. O resto tudo pontuações medianas. Mas vai ter possibilidade contra o Criciúma de repente pontuar bem, né? Porque o Tigre precisa da vitória, deve se jogar pra cima e abrir alguns espaços aí pro Garro enfiar aquelas bolas que só ele sabe fazer. Em termos de desarmes, vou passar batido pra meia, pra desarme, tá? Mas aqui, ó, o Vasco desarma bastante e o Atlético Goianiense até que cede, né? O Inter é o que mais cede, o que melhora um pouquinho aí pro Gerson, que volta para recompor e faz alguns desarmes. O Cap é o que mais desarma, mas o Fluminense não cede quase nada. O Internacional é o que mais desarma fora, né? O que fica bom pro Alan Patrick, mas ele não é um cara de muito desarme, certo? Bahia vem desarmando bastante. Cuiabá até que cede uma quantidade considerável, né? Mais um meia do Bahia a essas alturas do campeonato é complicado, mas vale a pena. Cuiabá já tá rebaixado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Temos o Everton Ribeiro, Tassiano é pra gol, né? Cauli não vive um bom momento. Eu vi o Everton Ribeiro fora de casa, 2.74 em casa, bem regular, fora, tô fora. No máximo, realmente, Tassiano seria pra gol, uma apostinha legal. Falar em gol e assistência, vamos lá, ó. Assistência, fica bom pro Grêmio, né? Fez 2 gols com assistência de meia e o São Paulo sofreu 2 gols. Fica bom pro Vasco, fez 2 gols e o Atlético Goianiense sofreu 4. Nossa, o Bahia sofreu 6 gols com assistência de meia. Vou até ser obrigado a dar uma olhadinha no meio do Cuiabá, que ver se sobra alguém aqui pra nós aqui. Temos o nosso querido Denilson e Lucas, que são primeiros volantes praticamente. Eu vi o Sobral aqui em casa, 3.17 em 15 jogos. O Sobral deu uma melhoradinha, mas não é aquele Sobral ainda, tá? Mas a verdade é que o Bahia toma muito gol com assistência de meia. Fora de casa o Inter, que faz muito, né? E aqui o cruzamento mais atrativo para jogador de meio campo aqui realmente é o São Paulo, né? Para assistência de meia, né? Porque fez 2 e o Grêmio é o que mais sofreu, tomou 3. Corinthians também bem interessante, né? O Bragantino vem sofrendo, mas o Cruzeiro tá numa de roupa fazer gol. Ó, novamente, o cruzamento scout do Internacional é muito bom pra meia, tá? Muito bom, hein? Olha. Vou arriscar um Alan Patrick. Ou então um Paê, né? Vou dar, só que a minutagem é baixa. 3 e 5. Porra, não tem como deixar o Paê de fora. Pelo amor de Deus, não. Tem que botar o Paê. Tem que botar o Paê, né? A gente sabe que ele é craque, né? Bom de bola. É um cara acima da média, tá? Mas tá com minutagem baixa no Vasco, mas o Vasco vai enfrentar um dos times aí que mais sofrem gols na competição, e pra mim é o que mais vem sofrendo gols, então vou botar o Paê assim. Como eu falei, a rodada tá sendo bem difícil, tá? Porque os favoritos Palmeiras e Botafogo que vão disputar o título aí não valeram pra essa rodada, já anteciparam seus jogos. Deixa eu ver meio aqui de média básica. Temos o Área, Mateuzinho. Pô, não falei do Mateuzinho porque o Fortaleza não cede quase nada, mas o Mateuzinho, ó, 6.02 em 16 jogos. 2, 1.5, 3.9, não foi tão bem nas últimas, mas ele é um cara de muita regularidade em casa, tá? Finaliza, tem média parada, é um cara interessantíssimo, tá? Um cara interessantíssimo. Mas como eu tô indo com o Blitz ali, vou ficar... Cara, eu vou com o Nicão. Vou com o Nikovlix. Ah, sim. Não tô com ninguém ali do Fluminense. Vou apostar aqui no Cap. Vou com o Nikovski. Não tem o que fazer. Né? Não tem o que fazer. Apesar que o Fluminense toma pouco gol. Ou eu vou com o Nicão aqui e o Thiago Silva aqui, né? Ou o Thiago Silva aqui, né? Ou o Nicão aqui. Os dois juntos. Até que dá, né? Porque o Nicão pode finalizar, por exemplo, 3, 4 bolas a gol, fazer mais de 5 pontos. E o Thiago conseguir segurar o SG. Dá? Porque às vezes eles botam umas coisas na cabeça de vocês. Não pode atacante contra zagueiro. Atacante contra lateral. Pode sim, se o cara que você estiver colocando, né, atrás for de média básica, ou ele conquistar o SG e o cara do meio, por exemplo, ou do ataque for de média básica, por que não? Por que não? Certo? Mas por enquanto eu tô assim. Pontuação média conquistada inserida aí para atacante nas últimas 5 rodadas. O Grêmio vem pontuando muito e o Cap também, né? Fluminense não cede muito, mas o São Paulo cede um pouco mais. E aqui, gente, ó, para atacante, tá? Nós temos aqui o nosso querido Scott Bright, que realmente tá com uma média básica razoável, tá? 1.53, não é muito grande, mas ele vem fazendo gols, ó, 9.46 em 5 jogos. 10, 4.6, 9.7, o cara vem incomodando. Vem incomodando, é um cara brigador, acho um nome interessante pra rodada, tá? Acho um nome interessante. Depois tem o Cap, né? Mas ali no Cap não tem ninguém que me agrade, pra ser bem sincero, tá? Não tem ninguém que me agrade. Coelho vive um bom momento, tá? 4.03 em 3 jogos, ó, fez gol aqui, ó, né? Fez gol também fora de semana, aqui deu uma assistência, né? Mas eu não sou muito fã do Coelho pra cartola, né? Pra futebol eu gosto bastante dele, né? E claro, aqui, quem é que mais cede?
né? São dois. O Cruzeiro, né? Mas em primeiro o Atlético Goianiense, 6,66, né? E por mais que o Vasco não conquiste muito, tá? É bem complicado deixar o Verratti fora nessa rodada, tá? Nem olhei ainda. Deve ser o capitão mais escalado, tá? Ó, por enquanto não tem como deixar o Verratti fora. Não vem fazendo gol? Não vem fazendo gol. Mas tem que ter o Verratti. Tem que ter o Verratti, tá? Tem que ter o Verratti, né? Quanto ao Atlético Goianiense, não dá pra deixar de fora, não. Certo? Aqui dá pra dar uma rascadinha num Sacha, quem sabe. Bahia vem cedendo muito. Quem quiser um pita aqui, né? De repente rola. Fora de casa, o Bahia vem conquistando pontos assim como o Corinthians, né? Mas o Criciúma não cede quase nada e o Cuiabá também cede pouco, tá? Agora eu acho que aqui, ó, o Flamengo cedendo 4,73, tá? Sendo o segundo time que mais cede. Só perde pro Vasco que cede 5,27, né? Pontuação média para atacantes adversários. Eu acho que o Internacional aqui é difícil você deixar de fora aqui um atacante do Inter contra o Flamengo, tá? Eu sei que é contra o Flamengo, né? Mas eu acho que o Inter tá naquela pegada de tentar ainda o título, né? Tem essa esperança. Tem o Ener Valencia, que andou fazendo gol nas eliminatórias, 1,84 em 8 jogos. Uma apostinha legal, porque é um cara de força física, afinal de contas é o 9, né? Vai ter do Internacional um jogo, já que o Borré não vai jogar. E temos o Wesley com 6 em 13 jogos, tá? Bem regular o Wesley fora de casa. Me interessa bastante aí pela quantidade de pontos que o Flamengo vem cedendo. Mas vamos ver o que? Assistência e gol, que daí abre a nossa mente, é o que mais dá ponto no Cartola, né? E assistência, o Grêmio vem fazendo muito, mas São Paulo não toma nenhum gol com assistência, pelo menos nos últimos jogos, né? Um atacante adversário, o Cap vem fazendo, mas o Fluminense não sofre. Quem é que mais sofre? O Atlético Goianiense, o que confirma pra gente a escalação do Verratti como boa opção. E aqui, ó, o Bahia tá muito interessante, hein? Fez 3 assistências com o atacante e o Cuiabá cedeu 2. Deixa eu ver aqui no Bahia, aqui, quem é que tá aqui no Bahia? Lúcio Rodrigues ou Ademir? Interessante, 4,77 jogos, 4, 12, 9. Acho que eu vou meter um Lúcio, hein? Um Luciano Rodrigues aqui, hein? Deixa eu ver o Ademir fora de casa. 3,48 em 3 jogos. O Ademir também, hein? Tá engraçadinho, hein? Acho que um cara do Bahia vai rolar pra mim nesse ataque aí, hein? Vai sobrar uma vaguinha pra alguém. Gols. O Grêmio fica bem demais. Pô, deixar o Scott Bright fora. Deixa eu ver o Scott Bright. Ó, Scott Bright tá aqui, ó. Ó, o Alejandro também tá. O Alejandro também tá bem, tá, rapaziada? Tá bem. O Alejandro também tá bem, tá? Olha só, o cruzamento scout, né? Pra atacante do Grêmio também é bem salutar, tá? Muito, muito salutar. Tá? Jogando em casa aqui, né? Não dá pra desprezar totalmente o cruzamento scout pra atacante, né? Pra gol de atacante por Vitória. Porque o Fortaleza, apesar de se defender bem, anda sofrendo alguns gols. Certo? Deixa eu ver o Vitória aqui. E o Alejandro, cara, tá bem demais, batendo pênalti 6,31 em 14 jogos. 10, 11, 6, 8. Pô, o Alejandro tá bem demais. Mas daí vai ficar entre os mais escalados ali. Eu tenho que dar uma diferenciada, né? Cap tá bem. Olha! Bahia vem tomando gol à torta direita aí também, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso querido Cuiabá. Que já perdeu suas forças. Tem o Cleison, né? E nosso Pita. Nosso Viking do Pantanal. 3,04 em 14 jogos. Muito mal. Não dá. O Bahia até que dá pra dar uma arriscada, tá? Mas, deixa eu ver o Corinthians aqui como é que tá fora de casa, né? Apesar do Criciúma se defender bem, sofrer poucos gols, né? Dúvidas e dúvidas, né? Thales Magno só. Vai jogar bem retrancado o Corinthians, pelo visto, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos prováveis. Essa escalação do Corinthians aqui, ó. O Eurobet foi jogar interessante, tá? Vive um bom momento. Mas tem o Depay ali. Por que o Depay não tá entre os prováveis, pô? Provável. Corinthians não deu? Nulo. Ó, vai aparecer o Depay. Deixa eu ver o Depay fora de casa. 7,37. Ó, o Depay fora de casa tá pontuando, hein? Interessante. Euroberto. 5,69. Também interessante, hein? 2 caras fora da curva aí, interessante, né? Mas aqui o jogo complicado também. Temos aqui o Luiz Fernando, né? Porque o Vasco toma muito gol, certo? Deixa eu ver aqui os atacantes de média básica. Ficou difícil escolher, hein, rapaziada? Ficou difícil, hein? Temos o Wesley, o Marinho. Deixa eu ver o Marinho aqui fora de casa como é que tá. 3,27 em 6 jogos. Pontua bem. Tira um leitinho de pedra, mas eu prefiro o Alejandro ainda. O Alejandro, né, vem pontuando melhor, bate pênalti. Temos o Verratti. Deixa eu ver o Michael em casa como é que tá. 8,37 3 jogos. Interessante também o Michael, hein? Só que o time do Inter é um excelente time, né? Enfim, tá bem difícil, tá? Pra escolher esses próximos atacantes. Quero ver se eu dou uma diferenciada, porque realmente o Bright White e o Alejandro, né, são 2 caras interessantíssimos pra rodada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui de maneira geral, tá? Todos, gols. São Paulo sofreu 4, né? Por mais que o Grêmio venha fazendo gol. Aqui sofreu 10, né? Verratti é difícil deixar de fora. 9 por 4 dá 13. Pô, eu não tenho ninguém no Inter, vou com o Wesley, cara. Ah, mas é contra o Flamengo. Ah, cara, mas o Inter tá bem demais, ele tá buscando esses 6 pontos a qualquer custo.
Vou com o Wesley. Pelo menos na média básica me garanto ali. Certo? Eu tô com o Blitz aqui, mas... Pô, o Alejandro me agrada muito pra rodada. O Alejandro me agrada demais pra rodada, mas eu tô com o Blitz ali me segurando, né? Mas o cara cheira gol. Ai, ai. Que rodada difícil. Enfim, bom. Vamos pra treinador aqui, porque depois eu trago no final ali o time completinho com o capitão e banco de reservas, tá? Treinador, pontuação média conquistada e cedida, né? O Flamengo vem pontuando bem, mas vai enfrentar um dos times que menos cedem. Atlético Goianiense cede mais, então o melhor técnico para rodada realmente, né, é o do Vasco da Gama, e nós não vamos inventar muito, tá? Porque se o Vasco em casa não vencer o Atlético Goianiense, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, então invade o campo a torcida, né? Vai acabar invadindo o campo a torcida, certo? Maestro Felipe. E assim acabei dobrando aqui, né? O nosso querido Vasco da Gama. Inclusive, fora de casa. Realmente, fora de casa mesmo, sendo contra o Flamengo, o time que mais vem pontuando, né? Bem, um dos que mais vem pontuando é o Internacional, né? Do nosso querido Roger, certo? Mas eu ficaria mais com o Vasco pela quantidade de pontos que o Atlético Mineiro cede, tá? Acho muito interessante, acho realmente a melhor opção, porque aqui, ó, Grêmio São Paulo é um jogo equilibrado, Vitória e Fortaleza é um jogo equilibrado, Flamengo Internacional é um jogo equilibrado, por mais que o Inter seja um pouquinho mais favorito pelo momento do Internacional, Vitória aqui jogando em casa, aí aqui é muito empatado, São Paulo aqui com o Grêmio também, um pequeno favoritismo do Grêmio por jogar em casa, mas é complicado também, né? Olha só, Bragantino e Cruzeiro vai sair faísca, né? Vai ser faísca. O Cap e o Fluminense são um jogo de 6 pontos. Então, assim, ó, rodada muito difícil, tá? Muito difícil. Fora de casa não me atreveria não ficar nem. Realmente, assim, ó, uma segunda opção, né? Pra tentar, de repente, cara, técnico Bragantino, porque o Cruzeiro tá cedendo muito, mas, ó, tá complicado. Tem que evoluir melhor aqui essa ideia, tá? É só a palavra de sábado mesmo. Vou deixar o time aqui prontinho. Na sequência, tô trazendo ele com o banco de reserva capitão e o zagueiro que faltou e o atacante. Beleza? Tá feito aí, pessoal, custando 110,55 cartoletas. Rodada difícil pra escalar, tá? Acabei indo com o Brett White ali, pensei muito no Lúcio, né? O Luciano Rodrigues, do Bahia, né? Mas como eu tô com um meio campo bem diversificado, os mais escalados aí, né? Só com o Lucas Moura, o Nicão e o Paê estão sendo pouco escalados. Não quis diversificar tanto lá na frente, né? E acabei mantendo o Brett White, que é uma boa opção, que vem pontuando bem em casa. São Paulo vem sofrendo gols fora de casa. Capitão que eu coloquei o Verrete, né? Realmente está sendo o jogador mais escalado e deve ser o capitão mais escalado. E realmente o Atlético Goianiense é o time que mais sofre gols fora de casa. No sistema defensivo, acabei ali dobrando de forma velada, né? O Vasco, né? Com o treinador ali e o Léo Jardim. Mas não quis dobrar mais ninguém atrás. Mas quem sabe poderia. Tô com o Blitz ali. Eu sei que o Vitória em casa vem sendo bem incisivo. Mas eu tenho que lembrar que o Fortaleza fora vem tirando aí leite de pedra, fazendo boas pontuações, né? E o Brito jogando na lateral vai ter possibilidade de desarme, chance de assistência, enfim. De repente pode pontuar aí, a recuperar a pontuação mesmo perdendo o SG. Mas aqui, ó, Mateuzinho de Vitória, Alejandro Vitória, que tá entre os mais escalados aí, o Alejandro, são excelentes opções, tá? Então vimos muitas opções aí, né? Mas até que gostei do time. Vai ser uma rodada difícil, vai ser uma rodada muito boa para quem quer diferenciar, tirar pontos, tá? Para quem tá lá na frente vai ser uma rodada para deixar a cabeça inchada, pensando ou eu vou diferente ou eu faço feijão com arroz, né? Mas às vezes o feijão com arroz pra mim não tá dando muito certo, tá? E no banco de reserva ali, né? Por não ser um time tão caro assim, ficou meio difícil ali. Acabei botando o Sobral, que tá com uma certa regularidade, não muito alta ali, mas fazendo seus 3, 4 pontinhos todo jogo, né? E o Bahia vem tomando muito gol aí, fora de casa. De repente pode dar sorte. O Marinho, que é um cara que incomoda bastante, né? Mas tinha outras opções ali, né? Enfim, desse banco de reserva aí, o que mais me traz confiança aí é o Esquivel na esquerda, que poderia ser titular desse time com facilidade, mas eu não quis dobrar o cap. Mas assim, ó, se tivesse que dobrar alguém aí, ó, seria o Cap e o Vasco, tá? Então tá aí, ó, custando 110,55, né? Um esboço, nosso time aberto aí, do vídeo e da live, né? Não sei se qual horário que vai ser, mas vai ter live sábado, provavelmente meio-dia. Beleza, pessoal? Tá feito, rapaziada, essa sangria desatada, essa correria aí no final de cartola, sempre assim, todo ano, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana deixa a gente maluco. Mas tá aí, ó, time prontinho, vimos bastante estatísticas, bastante dados, live sábado, provavelmente meio-dia, mas não quero prometer, portanto, se você não é inscrito, né, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque se eu entrar ao vivo você é notificado e você não perde mais nenhum conteúdo daqui pra frente. Claro, se você é inscrito aí, parceiraço do Mané e gosta do canal, deixa aquele like. Aí é importante demais. Mais um grande beijo de coração. Até a live de sábado. Vamos que vamos. Fui!